Meus queridos amigos, que a paz de Jesus se faça em nossos corações. Hoje, com muita alegria, iniciando a nossa semana, pedindo aos benfeitores a intuição necessária para o Evangelho desta manhã, rogando a Deus, nosso Pai, que nos agasalhe, nos proteja com as vibrações amorosas de seu coração amantíssimo. Como falamos ontem, nós estamos iniciando um estudo das preces, da oração dominical, e hoje nós vamos iniciar um item, um ou dois, sobre a questão do Pai Nosso, convidando a todos a acompanhar, a nos auxiliar nas vibrações, para que possamos compreender a essência e a grandeza do ensinamento trazido por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os rastros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que te não rende graças. Nós vamos ler até aqui, e se der tempo a gente continua mais um trecho dessa oração, dessa prece. Então, convidamos a todos para que levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso divino Mestre, que veio nos ensinar a orar, para que nós pudéssemos compreender melhor a nossa paternidade, o olhar divino de Deus, nosso Pai, que nos agasalha, que nos fortalece, que usa de toda a bondade para nos acobertarmos de esperanças e assim, cheios de confiança, de alegria, é que nós desejamos iniciar o nosso Evangelho, agradecendo a Jesus por Ele estar junto de todos nós, ensinando-nos amorosamente, para que possamos compreender o valor da oração e que esta oração alcance os corações de todos os irmãos, especialmente aqueles que passam por suas dificuldades, rogando a Deus pela paz do mundo, pela compreensão, para que nós possamos, Senhor, de alguma forma, envolvê-los em nossas vibrações. Obrigado, Jesus, e que a paz inefável do seu amor esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meus queridos amigos, quando os discípulos pediram a Jesus que ensinasse eles a orarem, nós sentimos, nesse momento sublime em que os discípulos pedem para que ele ensinasse a orar, como é que eles poderiam entrar em comunicação mais direta com Deus, nosso Pai. Nós vamos ver que Jesus traz é um poema de fé, de esperança, que alarga os nossos horizontes, amplia a nossa esperança de progresso e nos faz reconhecer a grandeza de Deus em todo o universo e como também dentro de nós. Então, a gente vai observar que o Evangelho nos diz assim: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o poder e a tua bondade.
que será que Jesus quis com isto dizer? Cremos em Ti, Senhor, porque toda a criação do universo é uma criação divina. Nós estamos numa das dependências das grandes moradas da casa do Senhor. E nós sabemos que estamos também mergulhados na harmonia que o universo nos representa, nos testemunhos de amor que Deus tem nos dado em todo sentido. E nos faz lembrar aqui de Eurípides, quando ele nos disse: reconheço, Senhor, a grandeza do universo. Reconheço, Senhor, a imensidão dos mundos, do tempo, de tudo aquilo, das galáxias, de tudo aquilo que nos acolhe, que nos envolve. Então, nós vamos ver que, para entender a grandiosidade de Jesus, naquele momento em que vem nos ensinar a orar, é um convite para todos nós que essa grandeza da prece dominical nunca ainda será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Por quê? Porque ainda temos tantas dificuldades para viver a própria aplicação da lei. Então, cada palavra que Jesus proferiu tem uma fulguração de sublime luz. E isso para nós é extremamente importante. Diz: Pai nosso que estás no céu. Onde é o céu? Não temos um local definido. Talvez o céu seja a implantação do reino de Deus em nossos corações, na harmonia santificada, seja o teu nome, porque quando nós comungarmos com essa grandeza de Deus, nós vamos sentir coparticipantes de toda a criação e por isso nos colocamos à disposição de nosso Deus, de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, que veio nos ensinar. Em todas as obras, a criação, desde o raminho de erva minúsculo e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. E é interessante que na natureza não tem nada escrito, mas está escrito em nossa consciência o valor das leis que regem o equilíbrio de todo o universo, da lei natural. Basta que a gente gaste tempo, mas que a gente também tenha essa percepção, esse recolhimento, para que nós possamos compreender a lição grandiosa trazida por Jesus. Porque cada palavra, ela reverbera dentro de nós com um significado diferente. De início, o Mestre Divino lança os fundamentos em Deus, porque ele quer mostrar para todos nós a nossa paternidade, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Tudo tem um princípio, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Nós sabemos que o princípio parte da criação. Se nós fomos criados simples e ignorantes, fomos dotados também de sentimentos, de potências, que são os nossos atributos, que vão nos permitir ampliar para que possamos compreender a essência da fala de Jesus nesse espectro de luz que é a oração dominical, o Pai Nosso. É necessário também que a gente possa perceber e possa também sentir que nós somos partícipe deste coração amoroso de Deus, nosso Pai.
É para Ele que muitas vezes nós elevamos o nosso pensamento, associamos todos os nossos impulsos para que possamos alcançar o plano divino, a fim de que nós não venhamos a perder a grande oportunidade de criar dentro de nós um movimento aspiral em que possamos consagrar o amor de Deus dentro de nós. E o Evangelho nos diz, por parte, se nos depara a prova de paternal solicitude, cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, ingrato aquele que te não rende graças. Como que pode, né? Mas isso aí é uma situação que a gente também tem que repensar para dar um ressignificado em tudo, porque nem todos os nossos irmãos criados pelo Pai lutaram para alcançar um progresso moral, um desenvolvimento intelectual, e que este desenvolvimento intelectual nos levasse a refletir nesse céu divino que está em nós, nesse lugar que não é um lugar circunscrito, mas que se encontra no hausto divino trazido pela formação de todas as galáxias, de todos os planetas. Então é necessário começar a continuar em Deus, associando os nossos impulsos sempre, para que os nossos desejos alcancem o plano divino e que nós venhamos sempre a entender que é o Espírito Universal do Pai que preside tudo que está à nossa volta. E ao presidir, nós vamos perceber que é uma força que é uma força humilde, uma força singela, que estimula-nos a pensar, a falar, a ensinar e a fazer. Como é que nós viveríamos sem Deus, nosso Pai? Então, essa pergunta nos leva a entender quando ele nos diz aqui, no item 2, venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar faltas e consequências. Meus amigos, se a gente for ler palavra por palavra, nós ficamos assim, não encantados, mas tocados profundamente por ver a grandeza do que é o reino de Deus. E nós estamos aí lutando para vivenciar as leis divinas, que são os degraus que promovem em nós esta construção perene e eterna, que é a construção do reino de Deus. Quando ele fala, venha o teu reino, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se ele as cumprisse. Hoje, com a evangelização de espíritos, nós temos sentido o valor das leis dentro de nós, nos esforçando para amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar aqueles que nos ofendem e auxiliar todos aqueles que rogam de nós o amparo.
É preciso que a gente continue a ampliar o nosso olhar para as questões ligadas ao reino, porque nós já estamos milênios e milênios caminhando sem uma conquista que efetive em nós esta grandeza do reino divino. Então, nós vamos ver que depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Por quê? Depois de Deus. É porque nós precisamos compreender que o pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade, porque ele fala Pai Nosso. E Pai Nosso significa Pai de todos nós. E isso vai nos dar força para viver. É Ele que nos deu essa grandeza que temos dentro de nós. E com ela, nós vamos compreender as necessidades e as aflições, os males e as lutas. Os que nos cercam estaremos segregados ao egoísmo primitivo. Para amar a Deus, eu preciso de amar o próximo. E para que eu ame o próximo, eu preciso também sustentar o fraco em vez de o esmagar. Quantas criaturas têm sido esmagadas por nossas vaidades? E aqui nós vamos ver quando no Evangelho Kardec diz: todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais as consequências. Nós estamos todo dia estudando, falando sobre as leis de Deus. Não adianta nós conhecermos a lei se nós não a vivenciarmos. E para que a gente possa sentir a grandeza do reino de Deus, eu preciso vivenciar com amor tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinar. Quando Jesus ora, ele instrumentaliza também para nós como vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E dessa forma, nós agradecemos a Jesus por tudo que ele tem nos dado e pedindo aos nossos benfeitores que nesta hora do passe sejamos agraciados com a bênção do Evangelho em nossa vida. Que a nossa água seja fluidificada e que todos nós, em oração, possamos comungar com Deus através da prece íntima que cada um de nós proferimos em direção a Ele. Senhor, fluidifica as nossas águas, auxilia-nos a ampliar a fé, a confiança e ter a certeza de dias melhores. Assim, Senhor, com todo respeito, com toda gratidão, nós te pedimos, olhe por nós, olhe pelo planeta Terra, pelos homens que são responsáveis pela harmonia deste planeta e que as nossas vibrações sejam ouvidas pelos nossos benfeitores amigos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, pela força que constitui a nossa vontade de crescer, de evoluir para melhorar. Muita paz a todos. Desejamos vibrar nos corações de todos, levando-os o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, e que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.